Graça e paz, irmãos. Hoje eu estou bem acompanhado aqui. Fala para o Senhor para os irmãos, fala. Fala para o Senhor, irmão. Está vergonhoso hoje. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estudar Jeremias 43 e 44. Eu estava tentando procurar ali porque eu perdi meu estudo, mas aí Deus vai dar graça aqui que eu vou conseguir, né? Lendo aí com os irmãos, devagarinho. Nós vamos caminhando, é porque eu anoto aqui, e aí algo deve ter acontecido ali nessa correria doida de velho, né? Tem gente velha aí? Tem, né? Tem? Então nós vamos começar por esse primeiro bloco de versículos. Eu vou virar para eu ler, porque na verdade eu acabei perdendo, né, a parte que eu escrevi ali. O povo desobedece e vai para o Egito. Após ouvir a mensagem, irmãos, de Jeremias, Joanã, que era o líder, né, que estava sobre o povo, e os líderes que com ele estavam, acusaram o profeta Jeremias de mentir e de estar conspirando com os babilônios. Aqui nós vimos claro no texto que eles acabaram dizendo que aquilo tudo era uma armação, que Deus, na verdade, não queria que eles ficassem em Judá, porque se eles ficassem em Judá e fossem levados para a Babilônia, aliás, se ficassem em Judá, eles seriam levados para a Babilônia. Mas, na verdade, era o contrário. Deus estava dizendo para eles ficarem em Judá, porque em Judá eles iam ter a graça e a misericórdia de Deus, apesar que eles iam ver todo aquele sofrimento, irmãos, que estava previsto para que eles tinham que viver, na verdade, né? Então, nós estamos agora, nesse capítulo 43, vendo o que? A destruição de Jerusalém, que nós acabamos de ver, na verdade, no capítulo 41, né? A Jerusalém foi totalmente destruída pelos babilônios, foram assassinados os governadores, brigadão, viu, Mônica? Foram assassinados o governador, aliás, que era Gedalias, que foi colocado naquele lugar. Ismael armou contra ele e o matou, nós vimos no capítulo 41, e o povo de Judá que entrou em pânico, porque eles tinham em Gedalias a figura do homem bom, que ia ajudá-los e tal, mas não foi o que aconteceu. Então, nós vimos isso acontecer, e o povo, quando está com medo, irmãos, quando um povo perde o seu líder, quando o povo fica desgovernado, o povo entra em pânico, e foi o que aconteceu. E os sobreviventes que ficaram naquele lugar, né, em Judá, ficaram inseguros, divididos, com medo, sem um representante, e temendo ainda, né, as represálias do povo caldeu que estava ali, na verdade, para poder, de certa forma, até ameaçá-los. E eles estavam fazendo isso. Aí logo no capítulo 42, que é o anterior, só para a gente localizar, no 42, o que vai acontecer? Joanã, que é o líder que ficou sobre eles, vai pedir orientação, é o que nós estamos vendo ali nesse primeiro bloco. Ele vai pedir orientação a Jeremias. E o Joanã e o povo diz assim, eu vou até ler o texto aqui, para os irmãos entenderem. Roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo o remanescente, pois de muitos restamos poucos, como se vê nesse dia. Verso 3, 42, 3. Ora para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde devemos andar, e aquilo que havemos de fazer, né? Ele diz bem claro, pode perguntar que aquilo que Deus mandar nós vamos fazer. Isso foi o que Joanã pediu que Jeremias orasse a Deus e buscasse de Deus direção. Porém a resposta de Deus foi, não vão para o Egito, fica na terra, eu vou proteger vocês, né, de todo mal aqui nesse lugar. Mas o coração do povo, quando pediu essa resposta para Deus, irmãos, já estava decidido a fazer o mal. Muitas vezes, nós não oramos a Deus pedindo direção, mas na verdade o nosso coração já não sabe o que vai fazer, né, irmãos? É muito comum isso, né? Às vezes a gente ora pedindo a Deus algo, mas já sabe o que vai fazer, não importa a resposta de Deus, a gente já sabe o que vai fazer. E muitas vezes, Deus, sabendo disso, como foi o caso aqui, usou Jeremias para mostrar para eles, olha, não façam isso, eu sei que o coração de vocês é mau, e vocês vão fazer o que é contrário à minha vontade. Então, em 43, está mostrando exatamente que eles vão fugir para o Egito. Né? Do versículo 1 ao 7, nós vamos encontrar isso, que eles não vão ouvir a voz do Senhor. O versículo 7, então, vai terminar assim, entraram na terra do Egito em desobediência à voz do Senhor, e eles vieram para Táfnis. E o mais incrível, irmãos, é que eu falei para vocês no estudo passado, é que lá no tempo de Jacó, né, e os seus 12 filhos,
o Egito foi um lugar de provisão de Deus para eles irem, né? Então eles largaram tudo, foram para lá. Lembra quando José era governador? Então lá era o lugar para eles irem. Eles foram, lá prosperaram. Mas a Bíblia vai relatar que eles viveram grande parte do tempo lá em escravidão. Viveram, sofreram. Então não era a hora para eles irem agora. Agora, o Egito não estava no plano de Deus para eles irem. Então nós vamos encontrar nesse capítulo 43 que eles, depois de receberem a ordem clara de Deus, a orientação de Deus para permanecer em Judá, esses líderes, Joanã e Azarias, acabam acusando Jeremias de mentir, né? E alegando que ele havia manipulado, na verdade, ali junto com o escriba Baruque, para poder mentir para o povo, para que o povo ficasse e o povo fosse então levado cativo para a Babilônia. E com essa alegação de manipulação, que é que veio a desobediência. E eu acho incrível, irmãos, que discernir a voz de um profeta é uma coisa séria, não é? Por que é coisa séria? Aqui era Deus que estava falando, mas o povo não queria dar ouvido. Preferiram dar ouvido ao seu próprio coração. Por quê? O coração da gente maquina as coisas. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é soberana. Deus sabe de tudo. Então, às vezes, quando Deus te mandar fazer algo, mesmo que aquilo pareça, tipo assim, não tem lógica isso. Isso não tem lógica fazer. Faz. Porque Deus tem uma visão do futuro, tem uma visão do que vai acontecer na nossa frente, muito grande, que a gente não consegue entender. Eu estou lendo esse texto e estou percebendo assim, a luta que o ser humano tem entre fazer sua própria vontade, o que ele imagina, o que ele calcula, e fazer a vontade de Deus, sob, né, eu debaixo da palavra de Deus, da ordem de Deus. Porque a ordem de Deus vinda pelo profeta era completamente diferente daqueles que eles imaginavam. Ou seja, irmão, não estava errado pelo cálculo o que eles queriam. Lembra lá, vou voltar a história para vocês, né? O povo de Jerusalém, todo Judá no caso, foi levado cativo. O rei matou toda a família real, lembra? Matou todos os ricos, os nobres, e deixou quem? Você lembra? Os pobres, que não tinha nada. Então quem estava ali eram os pobres. Os ricos já tinham morrido, né? E os outros foram levados cativos. Tá bom. Então aquele bando de pobre que estava lá, vamos chamar de bando assim, mas só para os irmãos verem, aquela comunidade de pobre, sem condições nenhuma que ficou, de repente foi colocado um líder sobre eles, Gedalias. Eles começaram a ficar empolgados, deu semente para eles, deu plantação, mas eles matam o Gedalias, o líder deles. Então agora estava ali um povo sem recurso, sem ninguém para administrar, sem nobre nenhum, numa terra que era, na verdade, colônia da Babilônia, onde quem foi, Deus falou o tempo todo, quem ficar aqui vai sofrer, quem me obedecer e for para lá vai se dar bem. Então, quem foi ia se dar bem, mas quem ficou na colônia agora, ia sofrer, é o que Deus tinha dito. Então esse grupo que ficou, irmãos, é o grupo agora que cismou que se nós fugirmos para o Egito, nós vamos ficar bem, porque na verdade, na cabeça deles era, vai vir as autoridades da Babilônia e vai pegar a gente e levar escravo. Então, só para os irmãos entenderem que não foi uma decisão muito simples, mas a ordem de Deus era, fica aqui onde vocês estão, aquela comunidade pobre, sem recursos, sem nada, fica aqui que eu vou cuidar de vocês. Não vai para o Egito. E Deus vai acabar dizendo aqui para eles mais para frente, o seguinte, se vocês for para o Egito, eu vou mandar a espada ir lá no Egito e pegar vocês. E o texto do 44 termina mostrando isso, que Deus de fato mandou o rei da Babilônia cá, pula, né, deixa Judá quieto e vai lá no Egito e mata todo mundo, até o faraó, leva cativo todo mundo. Então, por que eu estou fazendo esse desenho aqui para os irmãos? É só para os irmãos notarem, irmãos, que não é uma tarefa fácil ouvir a voz de Deus e obedecer, porque o nosso coração vai querer mostrar para a gente o que é melhor. No caso aqui, se você for olhar pela lógica, é melhor a gente mesmo pular lá para o Egito, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui nesse Judá. Então, muitas vezes a gente está numa situação difícil e a gente pensa também em fazer, não, eu vou fazer do meu modo, do meu jeito, porque eu estou vendo que se eu ficar aqui a coisa vai ficar pior, né? Vou dar um exemplo para vocês que não serve, né, como modelo, e não estou aqui querendo criticar ninguém. Mas na década de, 70, 80, por aí, 90 eu não sei, que eu fui embora. Os irmãos aqui de Minas Gerais, lembra o tanto de gente que rumava suas malinhas, estava no ônibus e ia lá para Rondônia para viver a vida bem lá?
porque tava um pool de governo da terrinha lá, né? Eu esqueci como é que chama o nome jurídico da coisa, aquelas terras que eles davam, parece que era 12 alqueires, um negócio assim que dava, ou 20. Então, muita gente daqui de Minas, irmãos, entrava no ônibus, juntava suas coisinhas, às vezes alugava um caminhão, aqueles pau de arara, aqueles caminhão de lona, não tinha esse caminhão baú bonito, irmãos, era caminhão de lona mesmo, punha tudo e ia embora, né? E eu era menino naquela época, adolescente, jovem, mas eu sei de gente que foi e voltou decepcionado e pior do que foi. Quem lembra de alguns aí, você lembra? Diana lembra, né? Você lembra também, Anderson? Eu lembro, aqui na nossa cidade teve muito. Minas Gerais inteiro, Sudeste, a região toda nossa aqui do interior, né? Porque, e tem gente que foi até que se deu bem. Eu tenho um tio que foi na época, né? Irmã do tio Jonas, né? Irmã da minha mãe, se deu bem. Estou lembrando isso aqui, é para os irmãos assim conseguirem mais ou menos localizar dentro do texto. Eu tento trazer o texto para nós, a realidade nossa, é para a gente entender a dificuldade que o povo aqui tinha também de obedecer a Deus, porque estavam vivendo isso que nós estamos falando, saindo do seu lugar, indo por outro, e muitos que saíram morreram, vi família destroçada. Então, isso mostra para nós que a gente deslocar do nosso ambiente para um outro, exige graça, e é essa situação aqui que o povo de Judá estava vivendo, e aí eles calcularam o que era melhor, eles calcularam assim, ficar aqui é pior, porque o rei da Babilônia vai mandar vir aqui e levar nós escravos. Então é melhor a gente daqui pular lá para o Egito. Só que a ordem de Deus era duas, e eu vou repetir. A ordem de Deus era, vai todo mundo lá para a Babilônia ser escravo, porque eu quero que você seja escravo lá. Deus queria punir eles com a escravidão. Porém, o rei da Babilônia fez uma coisa lá diferente, deixou os pobres no lugar. Então os pobres agora que tomam essa atitude de desobedecer a ordem de Deus e ir para o Egito. Se eles talvez fossem para a Babilônia, não quero dizer que Deus ia fazer o bem para eles, mas era onde Deus havia ordenado que queria que todos fossem. E aí a decisão, irmãos, de obedecer a Deus ou obedecer ao nosso coração, ela não é fácil. Não adianta os irmãos dizerem que é fácil, porque não é. Por isso que eu perguntei para os irmãos se havia em nós alguma facilidade de responder à ordem de Deus, mesmo sabendo que a ordem de Deus é contra o plano que eu tracei. Eu desenhei, eu tracei, então é o meu plano e não o de Deus. Então essa é a situação, né, que o povo está vivendo. Tá? Aí do 8 ao 13, que na verdade encerra, né, o capítulo 43, vem o julgamento que Deus vai anunciar para eles, que já em Taf, na cidade que eles escolheram ficar, Deus vai ordenar a Jeremias que enterre pedras no pavimento do palácio, como um sinal de que Nabucodonosor, lembra que Nabucodonosor é o rei da Babilônia, é o lugar onde o povo foi viver escravizado, né? Ele conquistará o Egito. O Senhor está fazendo essa situação aqui para simbolizar que ele vai enviar Nabucodonosor para conquistar o Egito. Tipo assim, irmãos, olha, se Deus mandou ficar aqui e não ir para lá, e a gente vai, Deus manda ir lá para pegar a gente pelo anzol. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então é incrível que é isso que Deus está fazendo, falando com eles. Não vai, porque se vocês forem lá, eu vou lá também. Né? Aonde me irei da mão de Deus? Onde eu vou esconder de Deus? Né? Lembra lá o salmista dizendo? Se ele subir no mais alto monte, Deus está lá. Se for para o lugar mais baixo, Deus está lá. É mais ou menos isso, tá, irmão, o que está acontecendo, né? Então o Senhor declara que o rei da Babilônia vai invadir o Egito e vai destruir os templos e vai levar os deuses deles cativos, vai destruir tudo. É o que Deus está falando para ele. Não adianta. Se vocês forem para lá, eu vou lá também, né? Porém, irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês. Eu meio que me arrepiei um pouco aqui, quando eu estava lendo o capítulo 44, e lendo aqui outra vez, o mesmo sentimento que eu tive, é que mesmo Deus vai falar no 44, que vai castigar o povo é tão, perdão da palavra, tão ordinário, que as mulheres vão se levantar e falar assim, nós não vamos obedecer à voz de que Deus falou para você, nós vamos continuar queimando incenso à rainha do céu. Irmãos, é muito pesado, sabe, eu estou aprendendo, eu sou muito sensível pelo sofrimento dos outros. Eu sofro demais quando eu vejo alguém sofrendo. Às vezes em casa orando, eu começo até a chorar quando eu imagino o sofrimento dos outros. Porém, irmãos, o nível que o povo chega do pecado é assim. Por isso que eu estou aprendendo a melhorar um pouco esse sentimento meu de muita dó. Porque tem gente, irmãos, que de fato é ordinário, perdão da palavra, é ordinário com Deus, irmãos. Eu vou ler para o seu versículo, é o versículo 16 do capítulo 46. Eles falam assim, quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, eles falam, não
vamos obedecer. Poxa vida, irmãos. Por isso que eu não posso ficar com muita dó, e nem você ficar morrendo de dó de certas coisas. Eu sei que Deus provê pão para todo, Deus dá tudo para o básico para a gente viver, mas tem gente que brinca demais com Deus, como é o caso aqui. Depois você lê direitinho, 44:16. Irmãos, eu nunca vi alguém ter coragem e falar: olha, quanta palavra que foi anunciada do Senhor, nós não vamos obedecer. E ele repete 17: certamente nós cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Queimar incenso à rainha dos céus, que muitos entendem que é Astarote, a rainha dos céus, né? Então, irmãos, misericórdia, tá, irmão? Então, a gente precisa orar muito para que Deus, né, manifeste sua graça, seu poder sobre a raça humana, porque a gente tem visto que o ser humano é obstinado, e eles não têm medo de enfrentar Deus, não. Porém, quando vem a mão de Deus pesada, e vocês vão ver aqui no capítulo 44, né, apesar que eu estou meio agarrado ali ainda, e estou adiantando para lá, por isso que eu gosto de escrever para eu seguir direitinho. Vocês vão ver que o povo é tão obstinado que eles ainda vão jogar na cara do profeta que eles estão sofrendo, é porque pararam de queimar incenso para a rainha do céu. Enquanto a gente queimava, a gente tinha comida, tinha fartura, tinha tudo. E eu e Jeremias falaram: não, vocês estão enganados. Quando vocês tinham comida, mesmo pecando, era porque Deus estava esperando que vocês reconciliassem. Vocês não reconciliaram, agora veio o mal. Porém, irmão, na cabeça do ser humano não entra que o mal que a gente vive é consequência do nosso erro e não da maldade de Deus, né? Eu vi uma foto essa semana de Miami, parece que é em 1929, e depois Cuba, em 1929. Cuba parecia Nova York comparado com Miami em 1929, de tão moderno que era Cuba. E por que que hoje Miami é topo do mundo e Cuba continua a mesma de 1929? O cara explicou lá. É por causa das escolhas que Cuba fez e que Miami fez. É incrível, irmãos, a Miami era muito pior do que Cuba em 29. Uma estrutura, grandes prédios, ele disse que tinha grandes indústrias, tudo. Mas aí o governo entrou e começou a vir com aquela história de igualdade, que todo mundo tem que ser igual, que não pode ter rico e pobre, todo mundo tem que ser igual. Começou a dominar as empresas, começou a prender gente, começou a querer dividir a riqueza do rico com o pobre, sendo que o pobre tinha que trabalhar para ficar rico. Mais ou menos assim, né, irmãos? Porém, vê que essa ideia lá de igualdade, mas não sei o quê, hoje lá vive uma miséria e Miami é topo do mundo. Então, a gente precisa muito buscar de Deus a graça para a gente entender essas coisas, né? Então, no Egito, né, o povo ouve a voz de Deus, que na verdade o profeta vem para declarar isso, que o rei Nabucodonosor vai vir, vai conquistar o lugar, e mostrando para eles que a fuga deles não ia impedir o juiz de Deus. Não adianta fugir, porque não vai impedir o juiz de Deus. Então a gente poderia pegar como lição desse capítulo 43 aí, o quê? Que não existe como escapar da vontade de Deus. Não é verdade, irmãos? Não é? A gente tem que guardar alguma coisinha aí. Então vamos guardar. Não adianta tentar escapar da vontade de Deus. Desobedecer, mesmo que a gente busque um lugar de grande segurança, não vai adiantar, porque ali também a gente vai enfrentar as consequências da nossa desobediência. Então fica uma coisa muito pesada, mas ao mesmo tempo é a grande verdade para nós, né? O capítulo 44 também, nós dividimos ele em dois blocos de versículos, né? Até o 14 e depois do 15 ao 30. Nós vamos encontrar no 14 a repreensão pelos pecados no Egito. O povo que estava lá agora vai ouvir de Deus a repreensão. Deus confronta todos eles, os judeus que estavam lá, que fugiram para o Egito, para continuar adorando outros deuses. Jeremias relembra as calamidades que caíram sobre Jerusalém como resultado da idolatria, e também advertindo que o mesmo destino aguarda aqueles que persistirem no pecado. O Senhor então declara que a maioria dos que estão no Egito vai morrer ali mesmo no Egito, pela espada e pela fome. E poucos é que vão sobreviver, retornando de lá para Judá. Ou seja, quem foi, a maioria vai morrer. Alguns poucos vão conseguir escapar. Nesse primeiro momento, a gente vai encontrar, então, que o povo, na sua obstinação, não está muito preocupado, né? Nem mesmo com a consequência do pecado deles. Porque quando Jeremias vai proferir para eles o castigo, eles vão se levantar e vão querer mostrar que, na verdade, eles estão vivendo um mal
agora, no momento, porque antes a vida deles era boa, né, a vida deles era melhor, e não é exatamente isso que vai acontecer, né? Ao dizer que o Senhor ia punir o Egito, e toda a terra do Egito ia sofrer, até mesmo o rei do Egito, o povo ainda tem o coração duro, tá, irmãos? Então a resposta arrogante vai vir deles, e vai vir o julgamento final, é os últimos versículos, que o bloco de versículos que nós colocamos. Os judeus no Egito vão rejeitar abertamente, rejeitam a mensagem de Jeremias, declarando que continuarão a oferecer sacrifício à rainha dos céus, né, que nesse caso eu falei para os irmãos, é entendido como Astarote, assim como eles faziam antes. E vão argumentar que enquanto adoravam essa deusa, eles tinham prosperidade, segurança, e Jeremias vai responder que a idolatria que foi a causa da destruição, e vai reafirmar que a desobediência levará à ruína. Deus confirma que o julgamento será completo, e os judeus verão seu sinal quando o faraó Ofra for entregue nas mãos do inimigo. O texto vai terminar com ele mostrando isso para nós, né, que é isso que Deus ia fazer, né? Deus, através de Jeremias, irmãos, está então confrontando o povo, e relembrando, né, que o que havia acontecido lá atrás em Jerusalém, na verdade, era a consequência da idolatria. Mas vai conversar com um povo que está sofrendo e dizer que o sofrimento deles é porque estão distantes de Deus. Vocês vão gostar de ouvir? É, irmão? Não é? Vai chegar perto da pessoa e falar: ó, rapaz, está sofrendo porque você está distante de Deus, né? Vai chegar numa cidade que sofre muito e vai falar: olha, vocês estão sofrendo porque vocês estão distantes de Deus. Aqui no caso, ele estava adorando a rainha dos céus, né? Não vai aceitar, em geral não aceita. Por isso, irmãos, que em alguns países onde o evangelho está chegando pela primeira vez, muitas pessoas estão se convertendo ao Senhor, né? A Maria Pires mesmo me disse, da última vez que ela veio, o quanto de conversões está acontecendo lá na África, país que sofre, país que luta. Então, quando entra o evangelho como a esperança, como a salvação, e as pessoas se convertem, elas começam a ver a mão de Deus manifestando, e aí eles começam a crer: poxa vida, Deus existe, né? Deus está fazendo algo por nós. Então é algo muito sério que a gente encontra nesse sentido na palavra de Deus, né? Então é isso que Jeremias está fazendo, e advertindo que é a desobediência deles no Egito, né, que agora vai causar um estrago maior ainda, lembrando como Deus puniu no passado, e dizendo que Deus agora vai punir no presente. E ele também profetiza que a maioria deles vai morrer ali mesmo, e que poucos é que iam conseguir escapar por causa do pecado deles. Porém, ao invés de o povo se arrepender, ao invés do povo falar: poxa vida, vamos voltar para Deus, eles vão responder igual eu falei para os irmãos no versículo 16: quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não vamos obedecer. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações. Que coisa, né? Uma lição grande. A teimosia e a insuficiência espiritual da gente não entender o que Deus está fazendo, né? Não entender qual o agir de Deus no momento, que é que nos conduz à destruição, irmãos. Então, olhando para o nosso Brasilzinho, se a gente não entender o que está acontecendo de fato, como está a situação espiritual, e a igreja não buscar a graça de Deus, a gente vai ver uma grandes tragédias acontecendo, né? Mas mais uma vez eu levanto, né, meu coração cheio de esperança que Deus está trabalhando no oculto, amém, queridos? Eu estou acreditando plenamente, Deus está trabalhando no oculto, e grandes coisas Deus vai fazer, se nós continuarmos orando e clamando: Deus tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia da nossa nação. Deus é poderoso, irmãos, para fazer o impossível, e eu diria para você: vamos orar, grandes coisas Deus vai fazer, vai operar, para que o nosso Brasil viva debaixo da bênção de Deus, amém, queridos? Em nome de Jesus, é o papel da igreja, e eu sinto que a nossa oração está sendo ouvida, né? Deus está ouvindo a nossa oração, Deus vai fazer grandes coisas, porque nós estamos numa situação muito parecida com essa aqui, né, irmãos? De um povo que rebelde, né? Porém, não podemos deixar, né, de concluir que o povo aqui não aprendeu com o passado e escolheu repetir os mesmos erros. Por isso vai vir o estrago, né? O estrago que está por vir, né? Terminando o versículo 30, o Senhor dizendo: eu vou entregar Faraó, o rei do Egito, nas mãos dos inimigos e nas mãos dos que procuram sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. É assim que o texto vai terminar, né? Vai terminar curto e grosso,
dizendo que Deus tem um plano e esse plano é para mal. Podemos concluir, então, irmãos, que esses 2 capítulos mostram o quê? A obstinação do coração humano em rejeitar a Deus, mesmo diante das advertências claras e repetidas. A decisão de fugir para o Egito e adotar práticas idólatras revela uma confiança equivocada em seus próprios planos e na sua adoração a falsos deuses. Deus, porém, é soberano e julgará tanto o Egito quanto o povo rebelde. A mensagem central é que não há segurança fora da obediência da palavra de Deus, e a idolatria leva inevitavelmente à destruição. Isso nos ensina que precisamos confiar na fidelidade de Deus, irmãos, mesmo quando suas instruções desafiarem o nosso entendimento, né, e o nosso conforto. É muito importante a gente entender que é assim que Deus age, é assim que Deus funciona, né? Vamos pegar aqui alguns pontozinhos que é importante a gente pensar. Que fugir não é obediência. O povo estava fugindo. Deus mandou, fica ou vai para a Babilônia. Mas quem ficar aqui não pode sair daqui, fica aqui. E o povo fugiu. Então a gente tem que entender muito o perigo da gente fugir daquilo que Deus mandou a gente fazer. Ou sair de onde Deus mandou a gente ficar, né? Ou ficar onde Deus mandou a gente sair. Entendeu? Isso não é obediência. Quando Deus fala é aqui, é aqui. Quando Ele fala vai, vai. Quando Ele fala não vai, não vai. Porque o povo buscou uma solução humana para o problema deles, em vez de confiar na promessa de Deus. Fica aqui, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês, né? Vimos também, quando eles disseram que nós vamos cumprir o que falamos e vamos queimar incenso para a Rainha dos Céus, nós estamos vendo o quanto que a idolatria cega o coração, irmãos. Quando eles rejeitaram a voz de Deus, falaram assim, nós não vamos ouvir, Jeremias, nada do que você falou da parte de Deus, nós vamos adorar os ídolos, nós vamos queimar incenso à Rainha do Céu. A gente está vendo o quanto que isso cega o coração da gente, irmãos. Então a gente precisa tirar os ídolos do nosso coração, tirar os ídolos da nossa mente, né? Se a gente tem algum ídolo, né? Às vezes o ídolo é o dinheiro, às vezes o ídolo é o marido, é a esposa, às vezes o ídolo é um filho, uma filha, às vezes o ídolo é uma amizade, às vezes o ídolo é um cantor. Tem gente que tem ídolo cantor evangélico, irmãos, tem gente que adora o cantor tal e já era, né? Então a gente às vezes tem ídolos e a gente precisa entender, né, irmãos, que o ídolo cega o nosso coração, ele tira a visão que a gente tem toda, né? Depois a gente precisa entender também que a desobediência que a gente faz consciente, né, aquelas obediências que eu faço sabendo que estou fazendo, ela traz um preço muito alto com ela. Aqui eles sabiam e falaram, nós não vamos te obedecer, nós vamos continuar adorando a deusa do céu, porque quando a gente adorava ela, a gente tinha de tudo. Irmãos, essa desobediência consciente, ela é perigosa. Por que consciente? Porque eu diria que em alguns momentos a gente pode até desobedecer inconscientemente. Ou não? Pode, não pode? Sim, pode. Quer ver eu te falar uma coisa que a gente desobedece inconscientemente? E é a que você faz consciente que é perigosa. Quantos aqui falaram assim, eu vou jejuar de tal comida, 14 dias igual nós fizemos. E aí um determinado dia, você simplesmente esquece e come aquilo que você falou que não ia. É uma desobediência inconsciente. Eu estou falando aqui que o pecado consciente, né, desobediência, eu não falei pecado, na verdade eu falei desobediência. A desobediência inconsciente, ela existe em muitas áreas da nossa vida. Às vezes você assusta, poxa vida, eu não podia estar fazendo isso. Você vai e não faz. É inconsciente, irmãos. E eu diria que Deus nem leva aquilo em consideração, porque Ele viu. Agora, aqui é uma coisa consciente. Eles falam assim, nós não vamos obedecer, Jeremias, nada do que você falou da parte de Deus, ainda há o nome de Deus. E fala, nós vamos seguir queimando incenso à Rainha do Céu. Nós vamos continuar fazendo bolo, porque eles faziam bolo para sacrificar para ela. Então, irmão, você é consciente demais, ué. É isso que causa uma destruição na nossa vida. A gente precisa lutar contra isso. Agora, aquela que a gente esquece, né, do jejum, esquece e vai com certo, que tem conserto, ué. Se você esqueceu, estava jejuando, esqueceu, dependendo do tipo de jejum, zera ele e começa outra vez. Agora, você falou que vai jejuar 14 dias, e aí você esqueceu de comer um dia, você só acrescenta mais um, porque você falou que era 14. A menos que você falou 14 dias direto. Você fala assim, eu vou jejuar 14 dias direto, aí você quebrou, você tem que começar do zero. Você estiver lá no 13º. Agora você só falou, aquele dia nós não falamos 14 direto, nós falamos assim, vamos jejuar 14 dias. Então você está 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no 10 você esqueceu, inconsciente, amém. Né? Ora a Deus, mas vai no outro dia, segue.
Porque inconscientemente a gente pode desobedecer. Não é que pode, Deus não está permitindo. Mas inconscientemente a desobediência, ela é encarada por Deus de uma forma. Agora, consciente que a desobediência que você está fazendo, é uma postura que eu chamaria de desafiante. A gente está desafiando Deus, irmão. Essas mulheres aqui estão desafiando Deus quando ela falar assim, nós não vamos obedecer nada que Deus falou, nós vamos continuar queimando incenso. Ô irmão, você está falando para Deus assim, Deus, eu desafio o Senhor. Eu vou continuar pecando, porque na verdade quando eu pecava eu tinha comida, eu tinha isso, eu tinha aquilo. É desafiar Deus, irmão. Então quando a gente peca conscientemente, a gente está desafiando Deus, né? Uma palavra menos pesada que a gente usa é, está brincando com Deus. Né? Mas eu acho que é mais desafiar mesmo. Quando você é teimoso com Deus, Deus está falando para você não faz isso, mas você é teimoso, você é teimosa, né? E é aí que vem a destruição, porque dentro do contexto aqui que nós estamos vivendo, lendo, a destruição está vindo é por causa disso. Não é por causa do que eles fizeram no passado, não. É por causa do que eles fizeram ali naquele momento, né? E por fim, eu marquei esse ponto aqui para a gente guardar, é a fidelidade do profeta. Porque você está notando que em tudo isso, Jeremias continua firme e levando a mesma palavra para o povo. Quantas vezes Judá está desobedecendo Jeremias, mas Jeremias, mais uma vez, está firme. Ele continua proclamando a verdade, a palavra de Deus, mesmo sendo rejeitado, desacreditado e forçado a ir para o exílio, como foi o caso, né? Que eles pegaram ele e mandaram ele para longe. Então, irmãos, fica essas lições para nós, para a gente guardar no coração, né? Porque talvez a gente lê e fica olhando o povo de Judá e fala assim, poxa, mas esse povo é um povo, como é que eu falo, temoso, mas porque a gente não viveu um momento em que precisamos escolher entre nossos planos, nossa vontade e a vontade de Deus, porque quando a gente precisa de viver e fazer essa escolha, é que a gente vê que não é nada fácil escolher Deus e fazer a vontade de Deus, porque é desafiador, né, para nós. Amém, queridos? Então aqui a gente encerra, tá, irmãos, nesse momento, e para a glória de Deus, né, conseguimos vencer mais esses 2 capítulos. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por esta linda oportunidade. Pedimos a tua bênção, que o Senhor nos ajude a obedecer ao Senhor, fazer a tua vontade, mesmo que a tua vontade seja diferente da nossa e que tenha que interferir na nossa zona de conforto, nossos planos. Pedimos a tua ajuda e desde já, Pai, te agradecemos por estar conosco em todas as decisões que precisamos tomar. Obrigado mais uma vez, leva-nos em paz. É o que te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Estaremos juntos aí no final de semana, se Deus quiser.